Como havia prometido, de postar mais informações sobre a falsificação de laudo do DNA dos meus dois processos, um aqui em Brasília e outro em Minas. Hoje eu vou falar sobre os laudos que constam no meu processo e quem assinou. Eu alego que sou filho de Sansão Campos Pereira e Raimunda Branca Campos Pereira, falecida. O Sansão, ele mora na Avenida Atlântica, apartamento 801, Copacabana, edifício Jaraguá, 2350. E alego que fui sequestrado e que minha mãe me jogou no lixo. E quem me sequestrou foi José Jorge de Seixas, da Universidade Federal de Pernambuco, que mora na Rua Canto Pessoa, número 550, Olinda, Bairro Novo, Pernambuco. E a esposa dele é Carmen de Seixas. O primeiro laudo foi feito em 1995 de forma amigável. E quem bancou o pagamento do laudo foi Sansão Campos Pereira, lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. E quem emitiu esse laudo foi Dr. Sérgio Danilo Pena. O laboratório, as amostras foram enviadas para Avenida Afonso Pena, 3111, sala 1108, CEP 30.130.909, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o CRM dele aqui, em Minas Gerais, é 14.894. Esse laudo aqui que eu estou apresentando aqui, ele foi fraudado e foi feito em 1995. Para quem quiser ver com mais detalhe, eu acho que pode dar um zoom. O outro laudo foi feito aqui no laboratório Hereditas. As pessoas que foram favoráveis para que fosse feito um novo teste do DNA na apelação, porque a doutora, a juíza Karine Figueiredo, ela tinha colocado no andamento do sistema dizendo que concordaria em fazer um novo teste do DNA. E aí o José Jorge de Seixas apresentou um laudo da médica, no qual, quando eu estava em Recife, lá em casa estava a maior zona, era o maior fudedródromo. A esposa dele tinha a amante dela e ele tinha os amantes dele. E o pessoal sempre invadia a residência lá em casa de madrugada. E diante dessas circunstâncias eu estava bastante nervoso. Eles chamaram a polícia para me levar para o hospital. Eu fiquei um dia e no outro dia eu saí. Então esse laudo que a médica emitiu é fraudado também, porque foi em decorrência da zona que estava havendo lá dentro de casa, e que todo mundo em Olinda sabe disso. E que eu estou acostumando a dizer quando eu posto na internet inúmeras vezes. Esse laudo, os três juízes que foram favoráveis, os três desembargadores que foram favoráveis na apelação foi Fernando Habib, Camanho Assis Camanho e Cruz Macedo. Aí o processo voltou para o fórum e o juiz Matheus Andarelli pediu para que o exame fosse feito no IML. Como eu quis dar celeridade ao processo, então eu escolhi um laboratório particular, porque senão ia demorar muito e aí esse processo não ia ter fim. Aí o que foi que eles fizeram? Eles fraudaram mais uma vez, e esse laboratório que fraudou é o laboratório Hereditas, que fica no Conjunto Nacional aqui em Brasília. Quem assinou o laudo é Dr. Dario Grataplágia. O CREA dele é 6154D e Márcio Elias Ferreira. O CREA dele é 6153D. Os dois provavelmente são agrônomos e devem trabalhar na Embrapa. Então, esses dois laudos, no qual foram
assinado por essas 3 pessoas que eu acabei de citar foram fraudados. E eu estou esperando para que o exame seja realizado no IML, porque o procedimento que é adotado no IML é bem diferente do que é feito em laboratórios particulares. Com relação ao outro processo que eu tenho em Minas Gerais, que eu registrei uma menina pensando que era minha filha e eu não sou casado, quem emitiu o laudo foi Vitor Cavalcante Pardini. O CRM dele é 27787, aqui tem um T, deveria ser um número. Então esse laudo emitido, que eu arquei com as despesas também, foi fraudado lá em Lavras, e as amostras foram encaminhadas para Belo Horizonte. Então, já falei inúmeras vezes na internet quem é o pai de Marina Passos Seixas, que é Marcos, que é o cunhado da genitora, e que a genitora ela mora na rua Sabino Lustosa, número 94, Lavras, Minas Gerais, e é uma tremenda puta. O irmão, logo quando eu registrei a criança, eu sendo pai da criança, eu notei um comportamento totalmente diferente por parte dos irmãos delas. Recentemente eu pedi para abrir um processo contra o juiz, porque ele está me coagindo a fazer um exame, no qual eu solicitei inúmeras vezes para ser realizado no IML de Belo Horizonte. E ele disse que pediu para ser feito na UFMG. E eu não concordei. Então eu pedi para abrir um processo administrativo contra o juiz. E o nome do juiz é Rogério Melo Oliveira. Denunciei esse fato na corregedoria dos desembargadores lá em Belo Horizonte pela internet e estou esperando uma resposta. Inclusive falei que na primeira vez quando eu estive em Lavras para conciliação, então eles chamaram a polícia, tipo assim, não fizeram nada, mas tipo para querer me intimidar, porque um dia anterior eu tinha abri a boca lá e disse uma série de coisas que deveria dizer mesmo, e aí eles quiseram chamar a polícia. Logo quando foi determinado para fazer o exame do DNA, eu notei que estava sendo observado pela polícia também no laboratório. E no Trevo de Lavras também. Isso eu denunciei, porque os irmãos dela são da polícia, e eu denunciei na corregedoria dos desembargadores, e recentemente o defensor mandou um e-mail para mim que não tinha conhecimento disso. E eu não tinha que dar satisfação ao defensor, porque eu iria falar um negócio desse. Eu deixei para falar mais para frente. Aí eu falei por e-mail para o defensor, que o nome dele é Carlos Cesário, defensor do fórum lá de Lavras, que ele presenciou quando a polícia estava lá na primeira audiência. Agora, contra as outras 2 situações, no laboratório e no Trevo, ele não estava na ocasião. Então, era isso que eu queria dizer, e vou dizer outras coisas mais para frente, porque eu vou dizer as pessoas que estavam envolvidas desde o início do processo, que são os juízes, que não me ouviram, e os promotores, que eu falei com vários deles, e tive que denunciar a Polícia Civil para ser aberto um inquérito policial, que foi mandado esse inquérito para a 12ª Promotoria lá do Ministério Público. Então, com relação aos promotores, falei com vários deles e ninguém me ouviu ou pediu para investigar, e eles poderiam fazer isso. Então, mais na frente, com mais calma, eu vou soltando as coisas com mais tranquilidade, porque isso dá até mais emoção, e eu vou citar o nome dessas pessoas que eu me dirigi e, no caso, eu não fui atendido. Com relação ao meu pai biológico, o travesti Sansão Campos Pereira, eu quero avisar a ele que enquanto eu estiver vivo, eu vou agir nessa ação até o final. Outra coisa, os imóveis que ele vendeu aí no prédio, pode ficar sabendo que eu vou criar confusão com o pessoal, porque o pessoal comprou os imóveis sabendo que eu era herdeiro. Ele costuma sustentar os filhos adotivos dele, inclusive o Sami, que tinha um arsenal
no quarto da empregada, na época quando eu comecei a frequentar lá em 98, era arma e cartucho que não acabava mais. E os filhos adotivos que ele costumou sustentar, seguia ele para ver o que ele ia fazer nos programas dele. Porque ele pensa que o pessoal não sabe que ele anda com os parceiros dele. Então, como é que chama... Eu estou aproveitando essa situação para dizer isso também, porque os filhos adotivos deles não valem porra nenhuma.